dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Era com emoção o encontro de hoje, viu? Sempre, né? Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês. É uma honra recebê-los aqui no nosso evento. Esse evento chama Lidere-se. É um evento que a gente faz a cada 2 meses, né, que o objetivo é reunir empreendedores, empresários, comerciantes, para a gente sempre discutir assuntos de negócio, sempre voltados para negócio, né? Eu sou Luiz Maurício, estou presidente da Associação Comercial há 3 anos, ano que vem faz 3 anos. Antes de apresentar a nossa associação, eu queria agradecer a presença do nosso vice-prefeito aí, obrigado pela presença, viu? O vereador Anderson, obrigado a todos. Quer dar uma palavrinha, Lucas? Tá tranquilo? Anderson? Então, a nossa associação comercial, o objetivo é apoiar o empreendedor, é trazer produtos, trazer serviços para que a empresa cresça. Nosso objetivo é que todo mundo cresça, fazer com que as empresas de Morato cresçam e aí todo mundo ganha, né? A cidade ganha mais empregos, mais renda, mais impostos, mais tudo, tá? Então esse é o nosso 6º encontro. Vou falar de alguns produtos que nós temos aqui na associação. A gente tem cartão AC Crédito. A gente está com uma promoção do Dia dos Pais que está rodando nas lojas dos associados. É uma promoção que a gente sorteia 2 cartões de débito dessa linha AC Crédito. As lojas que são credenciadas e associadas, elas aceitam esse cartão. Esse cartão AC Crédito, alguns funcionários de algumas empresas de Morato têm. Então ele tem na minha farmácia, meus colaboradores têm, a farmácia Quemeia, o supermercado Federzone, a prefeitura trabalha com esse cartão para os funcionários. É um cartão de benefícios onde o cliente vai lá, ele compra, paga com ele, o desconto é feito em folha e depois a administradora paga a empresa que vendeu. E aí essa promoção nossa, a gente sorteia 2 cartões desses. Né? O ganhador ele fica com esse cartão, com esse plástico, e aí ele vai na rede credenciada e usa o prêmio dele nessa rede credenciada e associada. Certificado digital, caso vocês precisem de certificado digital para emissão de notas, para qualquer trâmite que precise de certificado, a gente é certificador aqui, a gente é autoridade de registro. Não éramos, quando eu assumi a gente não era, foi uma luta árdua de 1 ano e meio para a gente conseguir credenciar, para poder passar a ser autoridade de registro, hoje nós somos. E AC Celular, a gente tem telefonia celular móvel para o empreendedor, para o empresário, com um custo menor, tá? A gente consegue reduzir aí de 30% a 40% na sua conta de telefone celular. Então são todos produtos que a gente foi buscando, sempre pensando em reduzir custo. A nossa ideia é reduzir custo, deixar a empresa muito mais lucrativa e muito mais forte, muito mais fortalecida em todas as operações. Locação de sala, apesar de ser uma sala pequenininha, essa aqui é uma sala aconchegante, vocês viram? Então, caso alguém precise para alguma reunião, para algum evento que não demande de muita gente, essa sala compõe. Eu vou apresentar aqui uma coisa rápida, o Thiago. Vem cá, Thiago. Thiago Frois é uma empresa que se associou a gente há pouco tempo. E aí, como eu falei, a gente está sempre em busca de produtos para apoiar a empresa, o empresário. Então eu queria apresentar para vocês o Thiago. O Thiago vai apresentar um pouco da empresa dele. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, agradecer ao Luiz a oportunidade de estar me apresentando aqui para vocês. Faço parte da GT Prime, corretora. A gente trabalha única e exclusivamente com a Prudential. É uma seguradora a nível mundial, na qual o maior benefício que a Prudential traz para vocês? Manter o padrão de vocês e manter o negócio de vocês funcionando. Tá? São tanto individual quanto
no coletivo da empresa, serve para os sócios, manter o padrão financeiro da empresa, o fluxo de caixa, sempre girando se algo acontecer com vocês, que vocês tenham que sair da empresa. Sei que vocês são empregadores, tem outras famílias que dependem de vocês, então se vocês forem, a gente dá um exemplo de manutenção, se vocês forem para manutenção, a gente entra em ação e mantém o fluxo de dinheiro entrando no negócio. Esse tipo de negócio a gente tem que apresentar individualmente, então hoje eu só estou aqui me apresentando para estar à disposição de vocês, tá? E vou deixar meu contato com vocês. A Suelen, né? A Suelen tem meu contato, ela pode estar passando para vocês, tá? E é a maior seguradora a nível Brasil, né? Cada quatro pessoas que têm seguro dentro do país, uma tem da nossa empresa, que é da Prudential, e a GT Corretora está sempre à disposição para vocês, tá bom? Obrigado, Luiz, pela oportunidade e a gente vai se falando. Obrigado. Então, agora eu vou deixar vocês com a doutora Rose. A doutora vai falar sobre tributos, né? Como o Hildo falou, a gente até se arrepia quando fala em tributos. Na farmácia, a doutora vai falar sobre como restituir tributos que a gente pagou a mais para o fisco. Eu sou prova viva disso, eu fiz isso na minha farmácia, eu consegui resgatar do fisco R$11 mil, que me deu um puta de um fôlego no meu fluxo de caixa. Então, é real, esse negócio é verdadeiro. Vou deixar vocês com a doutora aí pra gente não atrasar mais. Pessoal, bom dia. Meu nome é Rose, eu sou advogada aqui na região, né? Trabalho com a doutora Cirleide, minha parceira aí. A doutora Cirleide é uma empresária nata, trabalha desde o estado do Norte e Sul, a gente vê muita coisa por aqui, né? Nós temos um escritório aqui e a gente faz bastante coisa, inclusive empresarial e tributário. Hoje o Luiz me incumbiu de falar um pouquinho, então inclusive me deu 30 minutos somente, e eu trouxe algo muito sucinto, né, sobre tributação para empresas e alguns benefícios, né, quem sabe pode ajudar os empresárias que aqui estão hoje. Pois bem, então o nosso tema é planejamento estratégico tributário para empresas. Aqui em Morato, preciso começar dizendo, eu acho que tem algumas pessoas que não são daqui, mas aqui em Francisco Morato e região não é muito cultural das pessoas enxergarem uma empresa que precisa de um auxílio tributário, que faça um planejamento e que isso de alguma forma pode te trazer um fôlego financeiro ou alguma coisa bacana. Então, automaticamente eles acabam desconhecendo as possibilidades dos impostos que pagam, e quando a gente se propôs a falar sobre tributos e quais impostos o empresário paga, isso veio bastante gente para saber quais os tributos, né? Hoje a gente tem diversas empresas que lucram, que têm um grande número de funcionários e de renda, mas aí o Prolabore em si acaba vendo pouco. E aí a grande pergunta deles é: por que eu trabalho tanto e não recebo muito? E isso tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Tentando me mexer aqui para dar certo. Eu trouxe um pouquinho da minha especialização. Eu sou hoje advogada e gestora de tributos. Eu trabalho como advogada, eu advogo desde 2018. Na área eu já estou desde 2016. E a gente vem tendo essa afinidade com a área tributária desde então. Eu sou gestora de tributo pela USP. Hoje estou presidente da Comissão de Direito Tributário de Francisco Morato. Fiz gestão de negócios também com a ETEC. Direito, tributos indiretos, tá? A gente vai falar um pouquinho, mas é basicamente. A especialidade da gestão, ela tem mais a ver com o negócio em si, né? E como isso pode te ajudar numa visão holística. Digo que é para a empresa atrelado a tributos. Então, é mais ou menos assim.
O principal motivo da gente fazer e falar, né, esse bate-papo aqui sobre empresas e tributos e tal, é por quê? Porque no Brasil, né, todo mundo já sabe que é uma das maiores cargas tributárias aí que nós temos em relação a outro país. O Sebrae sempre vem fazendo algumas pesquisas, inclusive essa é uma do Sebrae, de 2014, atualizada em 2019, sobre os motivos, né? Aqui eles apontaram os motivos pelos quais a empresa, nos primeiros 5 anos, elas abrem e fecham nos primeiros 5 anos. Então, eles apontaram que um dos principais motivos, como a gente... Dá para ver direitinho? Porque eu não estou vendo quase nada. Agora melhorou. Dá para ver? Tá certinho? Mais ou menos. Depois você pode repassar para eles, que eles repassam para o pessoal que está aqui. Né? Sim. Depois eu deixo disponível. Então, apontaram que uma das principais causas para a mortalidade de empresas hoje no Brasil é a falta de gestão, né? A falta de planejamento tributário. E, além daqueles que conseguem sobreviver, que ultrapassam esse prazo, ainda vem lá com uma ideia de que o principal motivo que impede de terem mais lucro é a carga tributária. Então, sempre em relação aos negócios, empresa, sempre vai ter um problema que é o tributo, o imposto, porque se paga muito, né? E espera-se muito que use esse tributo, mas ninguém sabe como é usado, ninguém sabe como é aplicado. Então, hoje, quem sabe, no final, a gente consegue entender um pouquinho disso. Eu vou pegar uma água aqui. Pois bem. É só 30 minutos mesmo, é isso? Só. Depois tem o café, hein? Aqui tem mais uma figura que a gente tirou aí do Sebrae, tá bom? Que é o apontamento dos motivos para que uma empresa hoje no Brasil tenha a causa de sua mortalidade, ainda faz parte daqueles primeiros 5 anos, né, de quem abre uma empresa. Geralmente as pessoas abrem porque hoje, né, a estimativa hoje é que a pessoa fica desempregada, ela sai de uma empresa, recebe o seu FGTS e decide ser autônomo, mas isso simplesmente e sem qualquer planejamento acaba trazendo ela para essa estatística aqui que o Sebrae põe para a gente. Aqui você consegue ver que o primeiro grande motivo apontado para a causa de mortalidade é a falta de lucro e o segundo é os impostos, que de fato tem a colaborar aí para que o empreendimento feche nesse meio tempo e quando não fecha ainda assim consome parte da sua rentabilidade. Deixa eu beber uma água, que eu falo bastante. Essa outra pesquisa aqui também é do Sebrae, ela é mais nova aqui, foi atualizada em 2021. Ela aponta aqui, ó, essa pesquisa foi realizada com 10.829 pessoas. E essas pessoas apontaram que o grande motivo para elas não abrirem uma empresa ou para que elas deixem de empreender, o primeiro grande motivo é conquistar cliente, né? É vender o teu produto. E o segundo, a carga tributária. Então, o porquê de ser muito relevante os empresários, os gestores, entenderem onde está o tributo no seu produto, onde é que ele entra, do que ele faz parte, até mesmo para a composição do teu produto. O produto que você vende hoje, você entende o que ele paga de imposto? Estadual, municipal, federal, você sabe o que ele paga? Então, para aquele gestor que pretende fazer um planejamento estratégico e tributário, portanto, ele precisa muito estar, né, olhando qual é o nicho que ele pretende, qual é o segmento, que produto que ele trabalha. E o gestor não sabendo identificar qual é o produto que ele está lançando no mercado e quanto se paga de tributo, acaba trazendo ele para essa estimativa aqui. Portanto, meus amigos, entender do negócio aqui é essencial. Antes mesmo de eu falar sobre o tributo em si e do que se paga, é interessante, eu trouxe aqui uma parte muito interessante sobre a composição do seu produto, do seu nicho, e a gente tem algumas perguntas para responder aí sobre o seu negócio. Qual é o ramo, o segmento do seu negócio? Você consegue identificar perfeitamente, isso é fácil. Qual é o custo do seu produto? Todo mundo sabe qual é o custo do produto aqui? Eu vi que tem uma loja aqui, que é a
da Silmeia. Aliás, os sapatos são lindos. Sabe, Silmeia, fala pra mim, você sabe quanto custa realmente o teu produto? Ó, eu tô nessa, assim, 100% não, mas eu tô ali nos 90% que eu sei. Pois é. E aí... a minha maior carga, realmente, no meu ramo, é o imposto. É o imposto. Porque eu tenho muito imposto de diferença de alíquota. Manda pra fora, ou compra, né? Compro. Pois bem. Aqui tá bem compilado, viu, gente? Era 30 minutos e aí a gente trouxe o que era possível. Mas o DIFAL não tá aqui não, a gente pode falar depois. Pois bem, valor do tributo, então, que a sua empresa compõe. Qual é o valor que compõe a mercadoria do teu tributo? A mercadoria que você vende. A Silmeia, por exemplo, ela trabalha com sapatos, né? Vendas de sapatos muito bons, aliás, de couro. Tem algumas botas maravilhosas. E ela vende esse produto e fala assim, ó, por exemplo, eu compro ele por, sei lá, R$100. Um pouquinho mais, né, Silmeia? Compro ele por R$100. E eu vou vender ele por 150. Geralmente, os empreendedores que estão em crescimento aí, eles não calculam lá o frete para quem você vai entregar fora. Eles não calculam lá o ICMS que incide naquela mercadoria, porque costuma, né, estar dentro, embutido naquele preço. Não calculam o que se paga de imposto de renda. E no fim das contas, essa falta de percepção é o que te diz lá na frente se o seu negócio vai durar ou não. Doutora, muitas vezes quando o produto vem de fora do estado, a diferença da alíquota do ICMS, né, de outro estado para São Paulo, quando você compra um produto que é importado, às vezes te oferece um produto lá R$2, R$2,50. Perfeito. O custo, mas a taxa que você vai pagar de diferença de alíquota é muito maior. Você vai incidir lá 30%, 40% do seu produto porque está sendo importado. É um absurdo. Isso é bom até saber, porque, por exemplo, se você prefere comprar em Minas Gerais hoje, tá com o ICMS bem abaixo do que a gente está fazendo aqui internamente em São Paulo, então várias das empresas estão preferindo comprar na região de Minas Gerais para que esse produto venha com menos carga tributária e ele consiga concorrer, né, em São Paulo por essa razão. Mas é isso, o DIFAL é um problema. Como eu disse, você tem que equalizar quando Mas eu tenho que pagar do mesmo jeito, mesmo que eu compre de um... Você tem que... Tem. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, o governo de lá baixou acho que para 11%. Eu tenho que pagar os 7%. Os 7 tem. O DIFAL, você paga a diferença, né? Então, se, por exemplo, você trabalha com um produto aqui que ele circula a 18%, e lá no Rio Grande, está com 11%. Se você manda daqui para lá, você está pagando. Eles estão aqui recolhem na origem, eles a diferença. Então eles estão recolhendo a diferença. Por isso o diferencial de alíquota. Isso funciona também para vinda. Então o tributo, o ICMS, ele causa um problema grandão, porque cada estado pode colocar a tua alíquota. E isso antigamente tem gerado várias guerras fiscais, porque São Paulo descia o valor da alíquota e, consequentemente, as empresas vinham para cá. Isso é um planejamento, porque se você sabe que algum setor, algum estado possui uma alíquota de 10% para você vender o teu produto da farmácia, obviamente que você vai planejar esse seu negócio físico lá para que você, né, tenha mais lucro com o negócio. Mas é isso aí, a gente pode falar. Antes mesmo de eu falar sobre o tributo e o imposto incidente, né? O tributo, aliás, quando eu falo tributo, gente, é porque o imposto faz parte do tributo. Então, dentro do tributo nós temos contribuições, nós temos taxas, o imposto. O tributo é uma forma genérica de estar falando isso. Antes mesmo de falar um pouco mais sobre o imposto que incide sobre o produto que você vende, eu trouxe uma dinâmica aqui de custo de formação de preço do seu produto, para ver se todo mundo está afiado aí. Aqui é só para entender, se você vai abrir um negócio hoje e você dispõe de um capital próprio ali, de R$400 mil, o seu negócio ele vai ter que lucrar mais do que você vai investir em algum lugar. Imagina que você coloca isso no Santander, e o Santander te dá de retorno 1,5% ao mês. Se eu sei que o Santander vai me dar mais rentabilidade do que abrir um negócio, então eu fico com o Santander, certo?
No fim das contas, quando uma pessoa decide abrir a empresa, ela quer agregar valor à empresa, ela quer que seu negócio vá para frente, quer que seu negócio dê lucro, né? Então, a noção de como funciona essa dinâmica que eu trouxe aqui, ela é indispensável para que você consiga enxergar o teu produto no custo e assim agregar, né, os tributos incidentes no preço da mercadoria. Aqui comigo, observa aqui. Aqui eu trouxe uma pizzaria. Uma pizzaria. A pizzaria, a gente colocou ali, hipoteticamente, um capital de 400 mil reais. Esse 400 mil reais, se eu aplicar lá na bolsa ou né, numa renda fixa não vai dar isso, mas num outro tipo de renda, e ela te trouxer 1%, 1,5% ao mês, esse valor te retornaria mensalmente, Luiz, 6 mil reais. Aí você fala, não, vou abrir uma pizzaria. Pizzaria, eu quero ela porque, com o passar do tempo, eu vou fazer esse negócio ser valoroso. Eu vou vendê-la por um preço muito maior. Então, eu estou gerando valor para o meu negócio. E aí você decide, então, investir esse capital lá na sua pizzaria. Consegue ver ali que está escrito, vende pizzas por mês a 50 reais? Todo mundo vê, né? Eu tenho miopia, tá, gente? De perto, para mim, é complicado. Então, veja só, esse exemplo aí, uma pizzaria, ela vende 3 mil pizzas por mês a 50 reais. Nós temos, primeiramente, que saber qual é o custo variável dessa pizza. O que eu vou colocar, o que eu preciso para fazer aquela pizza. Então, eu estou falando aí da calabresa que eu vou comprar. Eu estou falando das embalagens que eu preciso para mandar ela para o meu cliente. Estou falando dos fornecedores que vão trazer para mim e eu vou pagar a prazo ou à vista. E aí a gente consegue colocar isso em despesas, custos, né, na verdade, variáveis. Por que eu estou colocando isso? Já já vocês vão ver. E aqui, nesse exemplo, tem os custos e despesas fixas. Custos e despesas fixas, a gente fala em folha salarial, o aluguel que você paga no lugar, né? Porque, veja, se você não pagar o aluguel, você não tem como ficar ali. E isso, independentemente de você vender ou não, você vai ter que pagar o aluguel. A luz. Então, são custos fixos. E nós trazemos ali uma prestação mensal. Digamos que você fez um Pronamp ou pegou algum tipo de crédito aí na praça e precisa pagar aí 12 mil reais por mês, que é um investimento que você faz lá no seu negócio. Então, nós temos esse cenário aí, certo? Vou criar uma pizzaria, vou investir esse 400 mil de capital e tenho esses custos, despesas fixas e variáveis. O primeiro ponto que você precisa saber é se o seu negócio paga essas despesas, certo? Então, eu fiz uma dinâmica aqui, inclusive utilizada no meu curso lá, sobre o que você realmente está contribuindo. A gente chama de margem de contribuição. Perceba que aí nós temos a pizzaria e a cada venda de 50 reais, os 30 devem ser tirados. Os 30 são as despesas e os custos variáveis. Então, para que eu venda uma pizza de 50, que eu comprei as embalagens e a calabresa e o queijo, eu tiro esses 30 reais, que é o que representa aí meus custos variáveis. O que cai, então, lá embaixo ali, naquele potinho azul? Cai os 20%, os 20 reais que a gente chama que é margem de contribuição. Margem de contribuição é aquela que, hipoteticamente, até nesse momento, você acha que é lucro, mas não é ainda. E aqui, quando cai essas gotinhas que vai enchendo ali o negocinho azul, a gente fala que esse valor que cai, ela tem que ser suficientemente forte para que você consiga manter os seus custos fixos. Então, retirando os custos variáveis, o que sobra tem que tirar os seus custos fixos. Nesse caso aqui, nós colocamos que o custo fixo ele equivale a 50 mil por mês. Pega a calculadora para você me ajudar. Veja só, lá atrás, deixa eu ver se dá para voltar. Lá atrás a gente colocou que nessa pizzaria, o exemplo, vende 3 mil pizzas a 50 reais. Quanto que dá? Vamos, doutora. 150 mil, certo? 150 mil, se eu vou tirar 30 reais para os custos variáveis, né? Dá uns 90 mil, é isso mesmo?
Sobra 60 mil, que seria aquele que até aqui você entende como lucro. Mas precisa pagar o aluguel, certo? E o aluguel é quanto? Nesse exemplo é 50. Então o que sobra até aqui? 10 mil reais. Então agora você pagou o custo variável, o custo fixo e sobrou aqui os 10 mil reais. Será que é o lucro? Não é ainda. Não é ainda. Para o seu negócio aqui, ó, ele precisa de 2.500 pizzas. Por quê? Porque com 2.500 pizzas você pagou o custo fixo e variável. Tudo certo. O que vai vir agora são as outras coisas. E a gente nem está falando do imposto. Bom, do custo fixo e o variável, sobrou aquelas 500 pizzas. Quanto que dá aí, doutora? 500 pizzas? 500 pizzas são a 20 reais, lembra? 10 mil reais. Vamos lá. O custo de oportunidade desse dono, o que a gente chama de custo de oportunidade? É aquele valor que se ele tivesse colocado na bolsa, se ele tivesse investido em outro lugar, ele estaria ganhando. Isso chama-se o custo de oportunidade. O custo de oportunidade dele investindo lá era quanto? 6 mil reais. Então o negócio ele tem que pagar aqueles custos fixos, variáveis e o custo de oportunidade. Porque se não me paga o que eu quero investir, ganhar sem fazer nada, então o negócio não tem viabilidade. Então por isso que a gente chama de custo de oportunidade. E para pagar o custo de oportunidade, que são 6 mil reais, a gente precisa tão somente de 30 pizzas. A gente tem 500. Não é isso? Então 200 é o lucro, Rose? Também não. Veja só como é um pouquinho mais complicado. Nesse ponto em que você pagou o custo de oportunidade, você chega a um ponto chamado viabilidade econômica. Eu tenho um amigo aqui também, consultor, né, de tributário. Tributário, mas... chega lá, né? Próximo. Pois bem, então aqui a gente chegou num ponto de 2.800 pizzas, ele vai pagar os custos e vai pagar aquele valor que você teria investido em 6 mil reais, a gente chama, que fala que é o ponto de viabilidade econômica, aquilo que pagou. E o que sobra, Rose? Sobra aqueles 200. Vamos ver para onde que ele vai. As 200 pizzas, que seria aquele lucro econômico, seria o lucro econômico, tá, gente? Aquelas 200 pizzas. Mas acabou por aí? Tem mais coisa para pagar? Aqui eu fiz um gráfico sobre esse ponto de vista, mas não está complicado, tá? Aqui no começo a gente pode ver que essa linha mais laranjada, ela sobra e representa a sua receita. Quando a gente pega os 6 mil aí no custo fixo, quando pega esses 6 mil no custo fixo, é aquele lucro econômico que a gente fala que faltou aí, que sobrou aí para o empresário 200 pizzas, equivalente a 4 mil reais. Seria o lucro econômico dele. E os custos de despesa, então, já estaria coberto com esse valor, certo? Vamos rever, então, 2.500 pizzas para o negócio ser viável. 300 pizzas é para o dono, aquele que representa as 200, né, que sobraram. E os 625, então, é o porém, que é para o banco. Ainda tem aqueles 12.500 para o banco. Lembra lá atrás? Tem 12.500. Você fez uma dívida com o banco e você precisa pagar o banco. Então, quer dizer assim, você pode vender só 3.000 pizzas para você pagar o teu negócio? Não pode. Para você pagar o teu negócio, você precisa de mais 425 pizzas. Tudo dá 925. Vocês estão entendendo? Tá? Tá tudo bem? Então, veja só. Aqui você consegue ter uma visão sistêmica do que você vende, de quanto está se custando isso até agora. Quantas pizzas você vende, qual é o valor do seu custo variável, custo fixo. Agora você sabe que o seu custo de oportunidade é aquele dinheiro que você pega e joga lá no banco e rende sem eu fazer nada. Supriu tudo, sobrou aquelas 200? Não, ainda tem que pagar o banco e o banco é 12.500. Então, agora você sabe exatamente quantas pizzas a mais você tem que vender por mês para que você consiga ter fôlego, né? E até aqui a gente não está esquecendo nada? É agora que entra o negócio, né? Como diz a minha mãe, a certeza é da morte. Eu falo para ela que é da morte e do imposto, né?
Aqui, gente, é o imposto. Daquele valor que a gente achou que estava lá tranquilo, que pagou todos os custos, ainda falta imposto. E como eu iniciei lá, né, falando sobre, é o grande motivo para que uma empresa hoje venha a cair na mortalidade ou que não tenha lucro. Eu tive uma empresa que eu dei uma consultoria lá em Guarulhos, que ela faturava em média 1,5 milhão por mês. E o grande problema do gestor era, por que eu tenho tanta saída e eu recebo 2 mil de prolabore? Ele estava indignado. E aí a gente fez um trabalho lá para identificar se tinha alguma coisa a ver com a tributação. E adivinha? Tinha, né? Obviamente. Então aqui falta para a gente ver o imposto. Depois de tudo aquilo que é bem superficial, que você sabe, ainda falta tirar o imposto. Quais impostos? E aí vocês vão chorar, mas depois vai ficar tudo bem. Eu pus aqui uma charge aqui representativa, só para a gente falar quais, não se aplica a todas, né, mas estamos aí falando de quais tributos uma empresa paga hoje. Quais são, então? O imposto de renda da pessoa jurídica. Esse imposto, eu vou falar de um modo geral, mas para cada regime tem uma regra. Então, temos o regime para o lucro real ou presumido, e no Simples Nacional com a alíquota mais baixa, né? E aqui, nesse caso, nós temos o imposto de renda que ele tributa a sua renda a 15%. E aí, se aquele exemplo já não sobrou nada, aqui muito menos. Depois daquele exemplo ter sobrado alguma coisa, a gente ainda vai ver sobre o que incide as suas mercadorias. Então, você ganhou, você tem uma renda, e agora? E agora ela vai ser tributada para o governo. Quanto? A 15% imposto de renda. Imposto de renda 15%. E tem mais. Se ela ultrapassar no período que você apura 20 mil reais, ela adiciona mais 10. Entenderam? Passou, eu sou do lucro real. Eu tributo, todo mês eu faço as declarações da minha empresa. E se naquele mês eu vendi acima de 20 mil reais, não é o caso, porque o lucro real ele é anual, tá, gente? É só um exemplo fictício. E se naquele mês ele tributou, ele vendeu mais de 20 mil, vendeu 30. Os 30 vai ser tributado 15 e a diferença 10. Então a gente está falando de 25% do imposto de renda da pessoa jurídica. Tá bom? 25%. Todo mundo com cara de triste agora. Bom, o PIS e o COFINS são contribuições, né? O pessoal já conhece também. Todo mundo já tinha noção de que imposto a gente está falando aqui? Tem, né? Tem uma noção, né? Então, o PIS e COFINS aí são tributos, são contribuições que você paga aí para o PIS, por exemplo, na Seguridade Social, né? O abono, o COFINS para também na parte da previdência e tudo mais. E cada lucro, cada regime ele tem uma especificidade, né? Então, lá no lucro real ele tributa uma margem, aqui nesse exemplo tá pelo lucro presumido. O simples ele não trabalha desse jeito, a gente vai ver à frente que ele mexe com alíquotas conforme o faturamento, a receita bruta, né? E aqui eu coloquei o ISS vai incidir se você é prestador de serviço. Então, se você é prestador de serviço, você vai pagar o ISS no seu município de 2% a 5%, tudo bem? O CPP é a contribuição patronal. Essa contribuição, ela incide sobre a folha salarial. Fora do regime do Simples Nacional, ela tem aí uma retenção de 20% sobre o total da remuneração. Coisa pra caramba, né? Luiz, tá me avisando da hora já? Gente, tava passando aqui, ó. Eu deixei um quadro comparativo aqui sobre o lucro real, o presumido e o simples. É muita coisa, né? Ainda não falei lá, tem a contribuição social sobre o lucro líquido. Você paga 9%, tá? Alguém já está fazendo cálculo aí? Imagina que você pegou 150 mil reais lá que você ganhou, falou, vou só tributar. Quanto por cento você acha que já tributou só nessas historinhas aí que eu falei? É muito, né? No Brasil, a carga ela costuma chegar a 45% da sua renda. Então, se você auferir o lucro lá de 150 mil, ele vai tributar, em média, 45%, tá? 45% é a fatia que vai para o governo.
Bom, isso aqui a gente já falou. E aí o grande passo aqui e o motivo da minha contribuição aqui para vocês hoje, e quero agradecer ao Luiz por me chamar para a gente bater esse papo, né? É o planejamento estratégico tributário. Sabendo do imposto, você consegue antecipar os seus movimentos enquanto empresa para que você deixe de pagar. Isso se chama planejamento tributário. Não depois. Se você sabe que você, prestando serviços, você vai pagar 5% aqui em São Paulo e vai pagar 3% em outro município, né, Campinas, você pode imaginar que seu negócio pode se dar bem lá. Digital, as plataformas digitais costumam muito fazer isso, porque não exige um lugar físico, então elas conseguem fazer um planejamento bacana para trabalhar naquele município que exige menos ISS. O planejamento estratégico ele tem 4 vertentes, né? Primeira, a redução da carga tributária. Isso geralmente te dá aquela possibilidade de você trabalhar no preço do seu produto. Se você é um conhecedor do tributário ou, né, de alguma forma se interessa por saber quais são os impostos, os tributos que estão incidentes, você consegue trabalhar isso de uma forma estratégica, você consegue projetar a tua empresa para um município ou uma forma de trabalhar isso. Recuperação de crédito é o seguinte: toda vez que você identifica que você está pagando um imposto ou um tributo de uma forma indevida, você tem o direito de recolher isso, de restituir isso frente à Receita ou Estado ou município, pegar de volta. E não é só hoje, né, o que você pagou mês passado, isso vai até 5 anos para trás. Então, se você pagou 5 anos para frente esse tributo ou esse imposto de forma indevida, você consegue fazer um pedido de restituição. Isso costuma ser bem frequente, tá? E aí a empresa tem aí conseguido o fôlego financeiro. A inibição de atuação pelo fisco, porque é o seguinte: toda vez que você trabalha com planejamento estratégico, tributário, tem muito a ver, né? E você consegue identificar essas oportunidades, você também inibe, né, mitiga que o fisco venha até você e fale que você está fazendo recolhimento indevido a menos, né? Ou que você está sonegando imposto. Tem bastante empresa que acha melhor a opção de comprar sem nota. Geralmente eu ouço isso, tá? Fala assim: mas no Brasil não tem como você fazer isso. Tem como. Você precisa o quê? Conhecer um pouco mais, porque tem muitas chances aí, tá? E o planejamento tributário também serve para o futuro. Aquilo que você recolhe indevidamente é aquilo que você soube identificar. Sendo assim, você joga esse planejamento para o futuro. Você consegue deixar a sua empresa enxuga, né, com aquela rentabilidade esperada. Mas como funciona isso, né? O grande problema, um dos problemas apontado lá no Sebrae é o conhecimento do gestor. É o conhecimento do gestor sobre os tributos. Luiz, para com isso. É o conhecimento do gestor sobre os tributos. É sério, Luiz, isso? O Luiz está me apontando 5 minutos para terminar. Preste atenção. Aqui nós temos alguns toques, algumas dicas para as empresas, algumas oportunidades. Nós chamamos aqui monofasia, substituição tributária, outorga de crédito, algumas, tá? Temos mais. Alíquota diferenciada, tem uma lei que faz previsão de alíquota zero. Mercado, tem muita coisa nessa lei que deixa a empresa trabalhar com alíquota zerada. Isso acontece muito por aqui? Não. As empresas geralmente recolhem isso e só ficam sabendo depois de uma consultoria, não é mesmo? Retenções indevidas de INSS. Você vai me deixar falar mais? Vai não? Sério, Luiz? Tem mais 4 minutos, fica tranquilo. Olha só, vou tentar ser rápida aqui, gente. Mas veja só, isso serve tanto para o PIS e COFINS quanto para o ICMS. Esse era o grande motivo da nossa conversa hoje. A tributação monofásica, e eu vou falar aqui, serve para o PIS, COFINS e o ICMS, ela vem aqui dá oportunidade para aqueles que trabalham na distribuição no ponto de venda. Por quê? Porque a grande esmagadora maioria não conhece muito da legislação tributária e por esse motivo paga errado. E o PIS e COFINS são contribuições que geralmente, né, não todas, elas são monofásicas.
Isso se concentra, quer dizer que ela se concentra em uma etapa. Quem paga isso é o importador ou o industrializador, mas ninguém sabe. E aí o que acontece? O distribuidor acaba pagando, o ponto de venda acaba pagando, e a gente está falando de valores altos, né? O PIS e COFINS, ele representa aí, como vocês viram, 0,65 e 3 para o COFINS. O COFINS no lucro real é 7%, né, do seu faturamento, e aí, você sabendo disso, a partir de hoje, você vai conseguir. Eu trouxe leis aí, que o Luiz vai me deixar ficar mais, leis aí que tem essa previsão. Depois eu posso passar para vocês a referência legal. Trouxe lei aí que tem essa previsão. A lei que permite, por exemplo, farmácia, né, e produtos de perfumaria é essa lei aí, ó, 10.147. Ela traz um rol dizendo lá de produtos, dizendo que aqueles produtos da farmácia cadastradas lá no NCM, que o NCM funciona como um RG da mercadoria, elas não pagam PIS e COFINS se ela tiver no distribuidor atacadista ou se ela tiver no varejo. Então as alíquotas aqui elas são zeradas. Por quê? Porque a Receita Federal jogou essa responsabilidade para o industrializador e importador. Aquela pessoa lá fica responsável por recolher nessas cadeias. Não é que você não paga, é que aquela pessoa já está recolhendo por você. Por isso, monofasia. Eu trouxe exemplos aqui de alguns produtos que eu não consigo ver aqui, mas são relativos à farmácia. Estou ficando nervosa. Produtos farmacêuticos. Veja só, produtos farmacêuticos, eu tenho a impressão que não está dando para ver lá atrás, mas tudo bem. Esses produtos, eles vêm na lista TIP, é a lista sobre a incidência dos produtos industrializados. E esse NCM é nomenclatura comum do Mercosul, ele serve para todo o Mercosul, então quando você for emitir a nota, tem lá escrito NCM. Aquele NCM é esse que representa, quando você abrir a lei e a lei falar, esse NCM aqui tem alíquota zero, pode acreditar, ela tem alíquota zero. O que você precisa fazer é ir lá e zerar essa alíquota e parar de pagar esse imposto indevido, tá bom? Eu dei um exemplo aqui. A tributação concentrada, o Simples Nacional pode fazer? Pode muito, tá? A lei do Simples Nacional deixa você fazer isso e ela chama de segregar a receita. Manuel tá aí, Manuel pode confirmar, né, Manuel? Sim. Fala para você segregar essa receita. O quê? Quando você joga o seu faturamento completo lá na DAS, Manuel, não é isso? O próprio sistema é unificado, então ele distribui as alíquotas para o Estado, o município e para a Receita Federal. Você não vai lá e indica qual é o valor. E por esse motivo, você já acaba indicando PIS, COFINS, ICMS, tá bom? O que pode fazer então? Você entra lá e tem que segregar a receita, você tem que dizer qual é o produto que não tem PIS e COFINS. E com esses produtos que não tem PIS e COFINS, você tira aquela carga que você recolheu. Dá para fazer isso 60 meses para trás, grava aí. Aqui é a dinâmica. Veja só, esse aqui é um exemplo de recolhimento da DAS. Nesse caso aqui, você pode ver que 12,74 foi para o COFINS e 2,76 para o PIS. Esses valores aí em 60 meses representam isso aí, ó. 46.722, né? No primeiro mês 778 e esse valor multiplicado por 60, aí deu 46.772. Pois bem, o que é que eu deixei aqui então? Aqui não paga, né, gente? A gente já sabe. Então, o PIS e COFINS, porque aquela empresa fez uma consultoria tributária, né, estratégica, já sabe tudo isso, então ela não vai pagar aquele imposto que deveria incidir, aliás, que incidiu lá na indústria, no importador. Aqui, muitos já viram, isso aqui é uma parte lá da sua declaração do Simples Nacional. Se você perceber o PIS e COFINS aí, ó, nós estamos falando e o ICMS também, com a carga bem grande aqui, 12.799. A grande maioria também tem produto de substituição tributária, gente. Eu estou dando esse exemplo, mas ele serve para o ICMS, tá? O ICMS, ele tem alguns produtos, e a grande maioria, que também se recolhe
lá na indústria e no importador. E por esse motivo, as pessoas que estão na frente não pagam esse imposto. Vamos lá, coloquei aqui. Bom, e como que dá para fazer isso? De várias formas. Isso não necessariamente precisa de um advogado, mas você sabendo disso, você consegue segregar as receitas, você já descobriu o valor do teu produto, já sabe qual é o imposto que incide, você sabe qual que não incide, você segrega. Você mesmo faz o pedido de restituição na Receita Federal. Você fala lá, olha, tá ali que o valor que eu não deveria pagar foi esse, e você consegue de volta. A parte mais bacana daqui é que esse valor ele retorna para a gente geralmente menos de 30, tá? Mas a Receita ela tem um prazo aí de 60 dias para nos devolver esse dinheiro em espécie e na conta. Bastante bacana. Muito bom pegar dinheiro da Receita. Isso dá uma alegria, né? Pois bem. Mas como eu sei que a minha empresa tem algo a recuperar? Aqui é uma lista muito simples. Contrata a doutora Rosa. Aqui é uma lista muito simples, mas a gente está falando aí de autopeça, bebida, cerveja, cigarro, cimento, combustíveis, né? Para quem trabalha com essas coisas, energia, ferramenta, lâmpada, materiais de construção, materiais de limpeza, elétrico, tá vendo aí? Medicamento do Luiz, papéis, pneumáticos, muita coisa, gente. Veículos. Isso aqui é só o mais simples dos tipos de planejamento, tá? Rose, posso só colocar uma coisa? Claro! Eu chego em todo cliente, o cara quer economizar. Ele pede por zero no lançar os produtos. E os códigos é tudo diversos. Tudo é diverso. Eu acho que ele só coloca o nome porque tem que colocar o nome. Você vai colocar lá tudo diversos. Na saída, no cadastro do produto, em vez de colocar aspirina, sorrisal, diversos. Isso dá um problemão. Todos os clientes falam, lança diversos. Aí coloca a culpa no Contador. É o contador que não lançou para mim. É o Manuel que sofre, né, Manuel? Na verdade, isso aí é uma tarefa da empresa, né? O pessoal costuma jogar essa responsabilidade para o contador, o técnico, sempre para alguém. Mas Mas a gente vai ficar lá lançando 10 mil produtos. E olha só, isso é o produto, tem em razão do produto, então vai depender do produto. Imagina o contador ter que saber qual é o produto que cada empresa vende, né? Tem gente que faz, tá bom? Mas não é necessariamente o trabalho, certo? Porque eles lançam a nota inteira com XML e não leem. Ele faz puf, pif, paf, puf, acabou. Cadastra, né? Cadastra XML. Cadastra NCM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a nota foi realmente cadastrada certo. Nesse caso, a gente tem que refazer todos os NCMs, tá? Mas aí dá para vocês fazer a auditoria da empresa? Auditoria. Aí você tem que pegar o produto. Geralmente, quando é mais complicado, que é indústria, alguma coisa assim, a gente chama um profissional, que é um engenheiro, para que ele identifique qual é aquele produto, qual é do que ele é composto, e aí ele vai indicar do que é, e a gente refaz esse NCM de acordo com a lista TIP, enquadrando ele na lista TIP. Minha realidade é 30 mil, 80 mil, 100 mil. O cara paga meio milhão, ele já contrata uma empresa grande. Agora, o que a gente atende no dia a dia, autopeças, as lojas aqui, acho que na nossa região, a média de venda em nota é uns 30 mil. O cara pode vender 100 mil, mas a nota é verdade. Passa de 30. Nem sempre chega nos 30. É verdade. E isso, na verdade, acontece assim, à torta direito, mas né? Isso você atende também ou só acima dos 400 mil mesmo? Não, a gente atende todo tipo, viu? Então, tá A consultoria é para todos, né? É que ela falou 400 mil, aí eu vou ficar quietinho. Normalmente o pessoal só atende no imigrante porque dá trabalho. A doutora Rosa, ela tá lá com... Silméia. 5 minutos. Ela tá com alguns equipamentos bons e também a equipe muito boa para atender todos os clientes, independente da situação. Esse PDF tem pra gente? Posso mandar, viu? No final você... Você tem lá uma planilhazinha que dá pra gente fazer por muitos... Tenho, eu abri aqui para mandar, só que estava bem lento. Então, é por isso que eu não mostrei nada assim. Depois eu te ajudo. Vocês preencheram a ficha aí de presença, colocar o contato. Perfeito. Técnico ali já me ajuda. Rose, Vou fazer uma pergunta. dá informação para mim também sobre o SEST. Claro. A ação do SEST. Deve ter alguma diferença sobre ele. Tem sim, veja só. Na verdade, o NCM, ele é uma categoria
maior, né? Você percebe que ele tem ali 8 dígitos de número e ele representa, a gente fala RG, né? Por uma forma das pessoas compreenderem do que se trata. Mas o SESC, inclusive eu deixei um link que eu posso mandar no material depois, é para você identificar a categoria e a subcategoria, né? Porque a gente fala lá, a estrutura metálica, aí embaixo, do tipo aço, aí ele vai dando subcategorias para identificar aquele produto. E o SESC, ele está no portal Gov, inclusive, todo mundo consegue consultar o produto, o NCM, e saber exatamente do que se trata aquele produto, tá? Então, quando a gente faz essa auditoria, a gente consulta lá, identifica certinho se ainda existe alguma dúvida, faz consultoria tributária lá com a Receita para poder deixar tudo alinhado. Mas tem aqui também, se você precisar depois, tá? Bom, eu deixei algumas leis aí, vou passar rapidinho aqui, porque o Luiz está me apressando. Então, ó, pneus, autopeças e pneus, né? A gente deixou uma lei aí que identifica assim, a grande parte dos produtos de autopeça, que é a 10.485, a 9.718 para combustíveis, viu? Álcool, a grande maioria de combustíveis aí, ela não sofre incidência de PIS e COFINS, mas aqui só no varejo, não no distribuidor. Nós temos aí, também eu não estou enxergando. Não, isso aqui é só um exemplo, coloquei à toa. Bebidas frias também, quase tudo, tá? E aí também ela só no varejo a gente entende com aquilo que vende mais de 75% para consumidor final, 75%. A maioria está aqui, a gente colocou loja de conveniência, farmácia, cosmético, choperias, enfim. ICMS-ST, eu já falei lá atrás, isso aqui é só uma dinâmica para a gente entender, não dá para falar muito hoje. Coloquei a alíquota zero aqui, tá bom? Essa alíquota zero tem uma lei que zera, aliás, no último ano tem acontecido bastante por causa da pandemia, mas aqui, nesse caso, já vem desde 2004, que tem uma lei que zera as alíquotas de determinados impostos, então tem lá todos os tipos de impostos, os NCMs, o que a empresa faz? Consulta o NCM dela, vê se o NCM está lá e zera a alíquota do produto. Se não zerou antes, recolhe, né, restitui o valor que você pagou a maior. Nós temos redução de base de cálculo. Você vai me dar mais tempo, Luiz? Não, acabou. Prestadores de serviços, não falei, prestadores de serviços, tem bastante prestadores de serviços aqui. Nós temos a retenção do INSS para aquelas pessoas, essa lei, né, e junto com a Instrução Normativa 971 de 2009, ela vem aqui e traz um rol de prestadores de serviço que, na emissão da nota, o tomador retém 11% daquela nota, né, que pode ser muito maior que a carga, né, que a sua folha salarial. As pessoas, depois a gente pode ver com calma, porque eu estou ficando pressionada aqui. E aí essa instrução normativa, ela traz essas pessoas que, se tiveram uma retenção desde 2017, consegue restituir esse valor. O Simples Nacional também tem, ó, na prestação de serviço de construção de imóveis, serviço de vigilância, advogados. Aqui tem um casinho de ontem, inclusive, que essa empresa foi restituir, né? Não sabia, restituiu 304 mil. Nossa! Essa aqui foi bacana. A gente tem espécies de planejamento para prestadores de serviço, que não vai dar tempo de eu falar, né? Mas é uma forma de... Só um exemplinho, rapidinho. Aqui na lei, vocês estão vendo aí, essa aí é a lista, né, de prestadores de serviço, é a Lei Federal 11603, e ela traz aí todos os tipos de prestadores de serviço. Então ela fala, assim, qualquer serviço que você presta é para estar nessa lista, ela é taxativa. E aí ela vem dizendo aí, que eu queria muito, que eu deixei em maior aí, o 14.03, recondicionamento de motores. E se você perceber, o recondicionamento também está no 14.05, tá vendo lá? E aí, qual que eu opto? Se eu faço recondicionamento, eu opto por qual? Aí que tá. Quando a gente conhece da lei, você pode fazer uma escolha adequada, né? A gente enquadra a tua empresa naquilo que for melhor. Veja só que o recondicionamento de motores lá em cima, ele paga, além da mão de obra, ele tem que emitir uma nota de serviço e uma nota de produtos. Por quê? Porque o 1403 está condicionado a recolhimento de ICMS. Então, seja 18%, né? E aí as pessoas geralmente fazendo o planejamento, a gente consegue enquadrar ela em outra espécie de serviço nessa lista para que você consiga pagar
não ICMS, né, e outras formas melhores. Bom, nem vou falar muito. E aí eu deixei por último aqui, gente, as referências legais. E eu queria agradecer já, estou aqui suando, que o Luiz já me apressando. Queria agradecer o convite, Luiz. Se alguém precisa, se ficou com alguma dúvida, você pode falar aqui comigo. Foi muito rápido, né? Peço desculpas pelo tempo que eu falo demais. E é isso, tá bom? Obrigada, Luiz. Eu que agradeço, viu, Rô?